Olá, pessoal. Aqui é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal Reforma e Teologia, onde seguimos firmemente as doutrinas bíblicas e da fé reformada, com base na palavra de Deus e nas verdades gloriosas da soberania divina. Estamos dando continuidade à nossa série sobre predestinação. E no vídeo anterior, refletimos sobre o propósito da criação, mostrando que o decreto eterno de Deus abrange todas as coisas, desde o início dos tempos. Nada é por acaso. Cada detalhe da criação existe para a glória de Deus e está subordinado ao seu plano eterno. Agora, neste próximo vídeo, vamos avançar para mais uma etapa da abordagem desse plano eterno, a relação entre a criação e a igreja. Ao tratarmos da doutrina da predestinação, é fundamental reconhecermos que a igreja não surge como um elemento isolado ou desconectado da ordem criada, mas como parte do propósito eterno de Deus na própria estrutura da criação. Desde antes da fundação do mundo, Deus já havia decretado não apenas a existência do universo, mas também a eleição de um povo, a Igreja, corpo de Cristo, chamada desde a eternidade para participar da sua glória. Isso significa que a criação já trazia em si um propósito e uma direção teológica, teleológica, melhor dizendo, voltada para a revelação e consumação da Igreja. A Igreja, portanto, não é um plano emergencial, mas o cumprimento da vontade eterna de Deus. Em Cristo, o eleito por excelência, toda a criação encontra sentido e é dentro da história da criação que a Igreja é formada, redimida e conduzida até a glória final. A predestinação conecta a criação e a Igreja de maneira inseparável. A criação existe para que a igreja exista. E a igreja existe para manifestar a glória do Criador no meio da criação. Tudo isso aponta para o desígnio eterno de Deus em Cristo, em quem todas as coisas, celestiais e terrenas, foram criadas e estão sendo reunidas. Efésios 1, 9 a 10. A criação não é neutra nem acidental. Ela é o espaço preparado por Deus para a revelação do seu plano eterno, já estabelecido antes que houvesse tempo. Deus criou todas as coisas com vistas à manifestação da sua glória, por meio da redenção realizada em Cristo. Como Paulo afirma em Colossenses 1, 16 a 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa afirmação revela que a criação foi feita para Cristo e, portanto, com o propósito de abrigar o desenvolvimento histórico da redenção que culmina na formação da igreja, seu corpo. Nada no universo é aleatório. Toda a realidade criada serve ao propósito de Deus em conduzir os eleitos à glória. Romanos 8, 28 a 30. A igreja não é uma reação ao pecado, mas parte do plano original e eterno de Deus. A predestinação dos eleitos está intimamente ligada ao decreto da criação. Efésios 1:4 nos diz que, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso significa que a igreja existia nos decretos de Deus antes da criação do universo. O mundo foi criado para que Cristo tivesse um povo
para redimir e glorificar. A criação foi o cenário onde essa história de redenção se desenvolveria, até que o número completo dos eleitos fosse reunido. João 6, 37 a 39. A igreja é, portanto, o alvo da criação, o povo para quem todas as coisas operam. Romanos 8, 28. Pois a história criada é a arena onde a glória de Deus se manifesta na eleição, redenção e glorificação dos seus escolhidos. Jesus Cristo é tanto o Criador quanto o Redentor. Ele é o centro da criação e o cabeça da igreja. Efésios 1:10 afirma que o propósito eterno de Deus é fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo é o elo que une o propósito da criação com a existência da igreja. Nele, todas as coisas foram criadas. E nele, todos os eleitos foram escolhidos. Como a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15, Cristo é a razão da criação e o fundamento da igreja. Ele sustenta todas as coisas e conduz tudo ao fim para o qual foi determinado, a glória do Pai na comunhão eterna com o seu povo redimido. Portanto, não há dicotomia entre criação e redenção, ou entre mundo criado e igreja eleita. Tudo converge em Cristo, e é por meio dele que a igreja é chamada e reunida de dentro da criação para formar um novo povo de Deus. A criação não foi um fim em si mesma, mas um meio pelo qual Deus levaria adiante seu plano eterno de glorificar a si mesmo através da igreja. Efésios 3, 9 a 11 é um texto fundamental e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, nos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, Paulo mostra que Deus criou todas as coisas, tendo em vista a manifestação de sua sabedoria por meio da igreja. Ela é o palco da revelação do decreto eterno. A criação, portanto, não pode ser compreendida corretamente fora do contexto da eleição ou predestinação para a salvação e do propósito eclesiológico. Deus criou o mundo para formar uma noiva para o seu filho. Essa noiva é a igreja, eleita, redimida e glorificada. A obra da redenção é a explicitação histórica do propósito eterno de Deus. O que foi decretado na eternidade é revelado no tempo por meio da encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, e da convocação e edificação de sua igreja. Por isso, Efésios 1 nos mostra que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Efésios 1, 4 a 5. Essa eleição e predestinação operam dentro do plano da criação. Deus cria para redimir e redime para glorificar. A história da salvação é a revelação do propósito criacional de Deus centrado em Cristo e na Igreja. Finalmente, o fim ou o propósito da criação não é o colapso do mundo material, mas sua renovação e submissão ao domínio de Cristo, tendo a Igreja como corpo glorificado e coerdeira com o Filho. Romanos 8, 19 a 21
fala de toda a criação aguardando a revelação dos filhos de Deus, pois também ela será liberta do cativeiro da corrupção. Isso mostra que a criação existe em função da glorificação dos eleitos, da igreja, e que tudo foi predestinado a esse propósito glorioso. A criação, portanto, encontra seu sentido e seu destino na igreja glorificada. Tudo converge para esse fim predestinado. A exaltação de Cristo como cabeça sobre todas as coisas e a glorificação de sua noiva, a igreja, como nova humanidade. Neste vídeo, vimos que a doutrina da predestinação não diz respeito, não diz respeito apenas à salvação individual, mas está profundamente conectada à própria estrutura da realidade criada. Deus não apenas predestinou pessoas para a vida eterna, mas também criou o mundo com um propósito pré-determinado: glorificar seu Filho por meio da igreja. A criação, portanto, não é um palco neutro onde a história se desenrola aleatoriamente. Ela é, desde o princípio, o cenário escolhido soberanamente por Deus para manifestar sua graça, revelar sua sabedoria e exaltar a glória de Cristo por meio de seu povo redimido. A igreja não é um plano emergencial ou um apêndice da história. Ela é o propósito eterno de Deus desde antes da fundação do mundo. Quando compreendemos essa verdade, nossa visão da criação, da história e da igreja muda completamente. Vemos que tudo está sob o governo absoluto de Deus e que cada evento, cada criatura, cada etapa da história caminha para o cumprimento do plano eterno de glorificar Cristo e exaltar a igreja como sua noiva, gloriosa e triunfante. Que essa visão nos leve a confiar mais plenamente na soberania de Deus, a valorizar profundamente a comunhão dos santos e a viver com uma esperança viva de que tudo foi criado, sustentado e dirigido para que Cristo seja tudo em todos e para que a igreja seja apresentada no fim gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27. Bom, pessoal, este é o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Eu agradeço a sua atenção por ter acompanhado mais este conteúdo, mais um conteúdo até o final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, caso ainda não seja inscrito, se inscreva e continue acompanhando o trabalho do canal Reforma e Teologia. Bom, forte abraço e até mais. Até o nosso próximo encontro.